portanto, Espera, onde é que no eles que ficaram? toca, Agora não sei. foi na parte de pedir ajuda, não é? Ok. E da relação, não é? Quando nós vamos ter com alguém e as coisas não correm bem logo à partida. Outra coisa, além disso, não é? Também tem a ver com um fenómeno ou algo que acontece, por exemplo, nas sessões de psicoterapia ou mesmo quando vamos ter com um profissional, com um colega meu, é que na realidade as coisas inicialmente, não é? Portanto, nós podemos ouvir algumas coisas que não vamos gostar de ouvir, ok? E que todo esse processo é um processo que, e atenção àquilo que eu estou, à palavra que eu estou a usar, não é? Isto é tudo é um processo. Portanto, não é uma coisa que se chega, não é? Portanto, como eu costumo dizer às pessoas que me procuram e que na minha profissão, no meu dia a dia, eu atravesso o rio pela ponte, não vou por cima d'água. Portanto, não se resolvem as coisas de um dia para o outro. E muitas vezes nas primeiras sessões é natural que haja desconforto também, ok? É natural que nós não nos sintamos muito bem. Até pode acontecer que ao falarmos nos assuntos e ao expressarmos as coisas perante um profissional que nos começa a fazer perguntas em relação a isso, que nos primeiros dias até possamos sentir que estamos mais ansiosos, ok? Mas na realidade também faz parte do processo terapêutico. No fundo é encararmos algumas dessas coisas também como quase como se fosse uma componente de fisioterapia, não é? Portanto, quem aqui do chat já fez fisioterapia por causa de alguma lesão sabe perfeitamente que a sensação na fisioterapia não é agradável. No entanto, nós continuamos a ir porque sabemos que nos faz bem. Porque temos um objetivo de recuperar de algum problema, não é? E na maior parte das vezes, se nós trocássemos ansiedade por dor na perna, isto era tudo muito mais fácil. Mas estamos a falar de alguma coisa que durante muito tempo foi considerada pronto, foi considerado mau, foi considerado negativo, foi muito associado a esse tal estigma que tu falavas, né? Portanto, foi muito estigmatizado. Agora, lá está. A questão tem a ver com isso, né? Mas também temos que aceitar que as pessoas nos ajudem e nos digam aquilo que nós precisamos de ouvir. Muitas vezes. Pá, nem sempre acertamos no timing. Isso é um facto. E a questão é essa. Também temos de compreender isso. Sim, porque no fundo o que também o especialista também vai nos ajudar a fazer é ajudar-nos a desbloquear a exploração em nós mesmos, não é? Sim. Porque ele está lá para nos guiar a perceber o que é que realmente é a root cause da ansiedade. E é esse o percurso que é desconfortável, porque estamos a desconstruir tudo, não é? Sim. No fundo, passando a expressão, não é? Aquilo que muitas vezes acontece quando pronto, obviamente que numa consulta, portanto, alguém começa a falar comigo acerca destes problemas e claro, passam-me muitas pessoas pelas mãos, não é? Durante um ano, durante os anos todos em que eu já estive, portanto, nós identificamos padrões, identificamos uma série de coisas e, de certa forma, repetem-se também. Claro que cada caso é único, tem as suas particularidades e cada pessoa tem as suas particularidades e é adaptada à realidade de cada pessoa, não é? sim. Mas aquilo que as pessoas muitas das vezes acabam por sentir, e já me verbalizaram, é que parece que estamos a ser ou seja, as pessoas sentem-se, digamos que quase como nuas, não é? Ok, estou completamente exposto. Sim, e um dos objetivos é expor-nos, nem que seja a nós mesmos, não é? Pois, a questão aqui é um bocado essa, não é? Mas a questão é que isso é necessário, na realidade. Respondendo aqui a uma coisa aqui do purgador, não sei se é uma afirmação ou se é uma pergunta,
mas é possível ser bem atendido no SNS, claro. Eu trabalho lá também. E existem muitas pessoas com qualidade. Agora, isso depois, em termos de Serviço Nacional de Saúde, obviamente que temos toda uma conversa sobre muitos tópicos, não é? E que nos levaria também algum tempo. Se vocês quiserem falar sobre isso também, se pode falar sobre isso no âmbito da saúde mental, porque existe um Programa Nacional de Saúde Mental, existe um Programa Europeu de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde, e existe um Programa Mundial também da Organização Mundial de Saúde. No entanto, aqui a grande questão é que, na verdade, é possível ser bem atendido no SNS. Nem sempre as coisas acontecem é com a celeridade que nós gostaríamos. Às vezes as coisas não acontecem amanhã, mas também a verdade é que se nós quisermos marcar, por exemplo, uma consulta em contexto particular para um profissional que sabemos que é muito recitado, também podemos só ter uma vaga daqui a não sei quantos meses. Sim. Ok? Portanto, a questão acaba por ser isso. Na verdade é isso que acontece. Por acaso, diz, acaba. Não, nada. Eu ia dizer que o Tiki também abordou uma coisa interessante, porque muitas vezes as pessoas também confundem as duas áreas, que é a psicologia e a psiquiatria. E muitas das vezes as pessoas começam primeiro, talvez, a ir a um psicólogo, e a falar um bocado do tema, e depois é que são reencaminhados para a psiquiatria. Ou, por exemplo, na tua experiência, já há muitos anos no ramo, há muita gente que começa diretamente a pedir ajuda em psiquiatria. Quer dizer, há um bocado de tudo. Na realidade, há muitas pessoas que vêm referenciadas, por exemplo, pelo médico de família. Portanto, e isso é uma das coisas também que é importante. Sempre que for possível, ou sempre que as pessoas tiverem essa possibilidade, recorrerem ao centro de saúde, aos cuidados de saúde primária e falarem sobre isso. Também já há muitos centros de saúde e muitas unidades de cuidados de saúde primários que têm psicologia. Há muitas faculdades e escolas que têm psicólogos. Portanto, é possível falar, não é? E muitas das vezes acaba por ser, devemos recorrer àquilo que eventualmente também está mais à mão. Depois, como é que a coisa é orientada a partir daí? Obviamente vai depender da necessidade, não é? Vai depender daquilo que está a acontecer. Se uma determinada medida que se está a aplicar não é suficiente, então podemos ter que recorrer a outro tipo de profissionais. Portanto, isso não é de todo uma coisa linear, digamos assim. Há situações em que só a psicoterapia pode não chegar, assim como só os fármacos não resolvem problemas, ok? Porque se resolvessem problemas, só o Elon Musk é que os podia tomar. Portanto, a questão é um bocado essa. Só é que era a única pessoa com dinheiro, não é? Portanto, não resolve os problemas. Portanto, na realidade, a questão aqui no meio disto tudo é que é necessário gerar-se aquela tal relação que tu estavas a falar e uma equipa, não é? Uma equipa composta pelo profissional, pelo utente e pelas pessoas que o utente tenha à sua volta e com outros profissionais, não é? No sentido de facto, conseguirmos passar e ir ultrapassando os obstáculos. No fundo é isso que acaba por ser fundamental, é nós compreendermos que é um esforço conjunto, mas que vai envolver sempre cada um de nós, ou seja, todas as partes envolvidas têm que meter alguma energia nesse sistema, não é? Claro está, que é sempre mais difícil para a pessoa que tem um problema ou que está com um problema naquele momento. No entanto, é sempre bom saber, e isso é uma coisa que vocês podem ter a certeza, é que a esmagadora maioria mesmo dos profissionais que eu conheço e dos meus colegas e isso tudo, se de facto que tiverem ou se tratar de uma situação que de facto revela preocupação ou quer que seja, nós acabamos por
efetivamente reforçar o seguimento, reforçar as medidas e também estar mais preocupados, estar mais atentos e falarmos acerca disso, não é? Portanto, não há one size fits all, mas não é isso, nunca é essa a questão, mas a verdade é que há um padrão também de resposta, não é? Porque senão, claro está que isto também seria tudo impossível, não é? E a verdade é que não estamos a ir no mau caminho, diria. Sim, e por exemplo, também tenho pessoas amigas chegadas que ainda são acompanhadas em psiquiatria e todas têm percursos diferentes nos seus acompanhamentos. Eu conheço pessoas que, por exemplo, a solução para elas era viajar, ir conhecer coisas novas, tentar interagir noutras culturas e depois aquilo lentamente foi se encaixando porque o que lhe estava a causar aquela ansiedade toda era a rotina. Era a rotina que lhe estava a tirar a qualidade de vida. E depois conheço outras pessoas que, por exemplo, já tiveram, essas sim têm que ser medicadas, mas têm a ver com outros fatores da vida, porque lhes aconteceu algo, um pilar qualquer que se perdeu ali. Enfim, bem, cada um tem a sua experiência, não é? E é importante também percebermos aqui que realmente não é mesmo um padrão, não é toda a gente segue do ponto A ao ponto B, CD e por aí fora. Ok. É assim, aqui a grande questão, na maior parte dos casos, tem a ver com quando, ou seja, nós de uma certa forma irmos procurando no fundo, aquilo que importa perceber é que as situações são diferentes e as pessoas muitas vezes quando chegam, não vêm sempre no mesmo estadio, digamos assim. Sim. Há situações que obviamente nos chegam já na qual a intensidade é de tal ordem, não é? Que é necessário fazer alguma coisa antes, portanto entrarmos numa componente chamada damage control, certo? E pronto. E começarmos no fundo a algum tratamento, não é? No sentido de conseguirmos baixar primeiro os níveis de ansiedade ou os níveis de bloqueio que estão a acontecer e o nível de disfuncionalidade que está a acontecer, não é? Para que depois seja possível então trabalhar-se, ok? Portanto, acaba por ser isto. Entendes? Sim. Essa é a parte mais importante. Portanto, no fundo, acaba por ser isso. Acaba por ser... Às vezes é preciso, de facto, começarmos por fazer algum tipo de tratamento, seja ele farmacológico, muitas vezes. E depois, a partir daí, estar enabled para conseguirmos fazer outras coisas. Mas, obviamente, que isto depois já começam a ser situações cada vez mais específicas. Certo? Acaba por ser isto. Correto. Só responder aqui ao Hidra. Mandas-me por DM, é isso? Ele diz que tem uma questão, mas que é longa. Não sei qual é. Tens de procurá-la que tem vontade. Discord, ok. Eu fico à espera então. E já vemos qual é a pergunta. O que é que se passa por aqui? Flávio, estamos a falar um bocadinho sobre ansiedade, saúde mental. Este é o nosso primeiro segmento. Aliás, primeiro episódio, digamos assim. E nós hoje estamos a falar com o especialista. O nosso doctor aqui do ecrã. Yeah. Que aparentemente, segundo o chat, tem uma voz sensualíssima. E portanto estamos aqui a falar um bocadinho sobre o topic. E a responder algumas perguntas, a desmistificar aqui algumas noções. Mas aqui, eu acho que aqui portanto, só para fazer aqui um touch point de tudo o que já falámos aqui até agora, é importante
fazer reach out, não termos medo também de abordarmos as pessoas que nos são próximas e que percebemos que há ali qualquer coisa que está off, não é? Porque quando temos uma vontade suficiente e percebemos como é que a pessoa é normalmente, conseguimos ir identificando situações que não são tão normais. Nós próprios não termos medo de chegar à frente e pedir ajuda. Isso também é muito importante, porque quem está lá para nós não nos vai negar essa ajuda, não é? Não nos vai criar ali um bloqueio, porque não nos interessa prejudicar a pessoa, porque gostamos dela, não é? Sim. Aqui percebermos que existe uma diferença entre eu estou ansiosa porque tenho um grande evento a acontecer, uma coisa qualquer muito situacional, e algo que está a ser consistente, que me está a prejudicar o dia a dia, não é? E que me está a tirar aqui um bocadinho a motivação. Sim, para existir e progredir e fazer o meu dia a dia normal. Perdi alguma coisa aqui? Não, assim, em traços gerais é isso, sim. Nos meus termos muito leigos. Sim, não, mas estamos lá a ver uma coisa, não é uma questão de ser leigo ou deixar de ser leigo. A questão é precisamente essa. Portanto, as mensagens mais importantes são passadas de maneira simples, não é com grandes floreados, obviamente. Não há propriamente uma maneira sempre certa, não é? Não há uma maneira certa de dizer as coisas. Às vezes basta sermos simplesmente nós próprios e dizermos, pronto. Senão só há fake. Sim. Que também não é positivo. E também perceber que não existe propriamente um percurso muito linear. O que uma pessoa próxima a vocês pode estar a experienciar não quer dizer que vocês vão passar exatamente pelo mesmo percurso do que elas, não é? Sim. Mesmo quando pedem ajuda e vão a consultas e estão a ser seguidas, não quer dizer que vão ter os mesmos tratamentos, os mesmos passos, as mesmas sessões, não é? Porque cada caso é um caso. E também não terem medo de identificarem se o profissional que vos está a seguir, vocês sentem-se à vontade ou não com o profissional e se têm que trocar ou não. Olha, o Duarte perguntou agora uma coisa que estávamos a falar. Ter ansiedade pontual não me faz de mim uma pessoa ansiosa, certo? Alguém respondeu. Exatamente. Sim. Não é necessariamente uma doença, obviamente. Portanto, já estivemos aqui, ou seja, uma das componentes que nós estivemos aqui a falar é que na realidade a ansiedade é uma característica que existe do ponto de vista fisiológico, ou seja, a ansiedade faz parte, é uma reação normal. Ok? Quando nós estamos perante situações que efetivamente nas quais nós, como já foi dito, possamos sentir que exista alguma ameaça, seja ela de que tipo for. Portanto, é uma preparação para nós respondermos a essa mesma ameaça. E, portanto, faz parte e deve existir. Portanto, sem ela, não é? Isto é uma coisa que por mais que seja estranho, portanto, ou seja, quando falamos de ansiedade não tem que ser sempre necessariamente, não tem que ser sempre mau, não é necessariamente mau. Há coisas que de facto nos podem ajudar. A ansiedade pode nos trazer vantagens, não é? Agora, e isso chama-se, ou seja, do ponto de vista técnico, não é? Mas que é perfeitamente tangível, é algo que é adaptativo, certo? Porque é ajustado à circunstância.